Pais queridos, Jesus nos abençoe. No culto dessa noite, vamos falar sobre coisas que a gente ouve, né, nesses tempos de tantos problemas. E a gente vê na internet, conversando com amigos, surgem algumas dúvidas, né, pessoas que não conhecem ainda a palavra do Senhor e principalmente o futuro, né, já descrito nela, para a humanidade, e surgiram dúvidas, né, de alguns a respeito de essas pragas de gafanhotos, essas coisas aí, e o pessoal às vezes liga isso com aquelas pragas do Egito, que não tem nada a ver, e então Deus colocou no coração para trazer uma explanação melhor sobre como vai ser o final, afinal como vai ser o final, né, para poder tirar essas dúvidas, né, e descansarem, né, seus corações. Jesus, certa feita, os homens perguntando para ele sobre como que era o reino de Deus, como que eram os céus, e falando sobre, né, as uniões, e Jesus falou, olha, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Então, isso naquele assunto específico, depois eu vou colocar o texto na tela para os irmãos, e neste aqui, né, no futuro, às vezes a gente erra também por não conhecer a palavra de Deus e surgem medos, e o medo não é bom, né? O medo faz surgir seitas, o medo faz a pessoa vir para Cristo sem ter um coração sincero, né? Em todas as épocas que aconteceram, na época da peste negra, na época da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, em várias situações, às vezes as igrejas enchem de pessoas vazias, né? A pessoa vem por medo. Surgiu aquela época do calendário maia, né, que o mundo ia acabar naquela época, porque os maias tinham falado que ia acabar, né? A única coisa que eu sei que acabou foi o César Maia, que ele acabou com o Rio de Janeiro certa época, né? É o único maia que eu sei que destruiu bastante. E então, e não aconteceu nada daquilo, lógico, que era besteira, porque a palavra de Deus é essa. Não é calendário maia, não são profecias de Nostradamus, né, pseudo-profecia de Nostradamus, que na verdade era um matemático e astrônomo, que não profetizou nada, ele só pesquisou coisas matemáticas e coisas de eclipses e tal, coisas naturais que acontecem, como essa praga de gafanhotos, né, que está aí também, como tem vários outros tipos de pragas também, de várias situações que não tem a ver com as pragas específicas do Egito, era um caso específico. Isso aí acontece todo ano, você tem mais de 50, 100 anos que tem isso, né? Mais ou menos quantidade. Ontem eu vi um videozinho lá de um islâmico com um saquinho cheio de gafanhoto lá e comendo aquilo, saboreando aquilo, com o maior prazer, né? Então cada um, se é praga para um, é alimento para o outro, né? Então, para tranquilizar os irmãos. Então nós vamos orar agradecendo ao Senhor que nos deu entendimento, nos deu o seu Espírito, que clama Abba, Pai, né? E que nos consola, que nos dá todo entendimento e nos faz lembrar todas as coisas, nos purifica de todo o pecado. Então nós vamos orar e depois nós vamos ler em Apocalipse capítulo 6, amém? Deus Santo, Pai Todo-Poderoso, o Senhor tem nos dado entendimento, ó Deus, e pelo teu entendimento que o Senhor nos dá, ó Deus, nós não nos atemorizamos, ó Deus, com os sinais, com os problemas que tem, ó Deus, pois o Senhor já disse, Jesus, que teriam guerras e rumores de guerras, e fome, e pragas, e se levantaria nação contra nação, mas isso não era o fim. Isso era o princípio das dores. Mas a grande tribulação, Senhor Deus, o Senhor disse que haverá, e que nunca houve igual, e também não haverá outro, porque o Senhor virá, o Senhor nos tirará, nos salvará, e será paz eterna com o Senhor depois para aqueles que o servem. Ó Deus, então vem falar conosco, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, fala, Senhor Deus, através do teu servo, abra o entendimento daqueles que estão nos ouvindo, ó Deus, e que possam buscar o Senhor com interesse de coração, com sinceridade, Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, Apocalipse capítulo 6 diz assim: Quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouviu um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão, vem. Eu vi,
Então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Depois eu vou levar os irmãos, logo após esse texto, em Apocalipse 19, mostrando que esse cavaleiro, esse cavalo branco, é o Senhor Jesus Cristo, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas continuando aqui, então o primeiro cavalo são os chamados 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Então, vi então e eis o cavalo branco, e seu cavaleiro com arco. Foi dado uma coroa, ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi um segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Né? Isso é a guerra, as guerras do mundo. E é o que vai vir ainda para a última batalha. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando abriu o cordeiro o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem, e eis um cavalo amarelo. Em outras traduções está verde ou amarelecento, simbolizando doença, né? Algo que está pálido. Você vê a pessoa quando está pálida, a planta verde de fome, né? A pessoa ainda brinca assim. Então, algo amarelecento, a palavra desse sentido no original. E o seu cavaleiro sendo este chamado morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos, como igualmente eles foram, na grande tribulação. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, grandes comandantes, ricos, poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caia sobre nós, esconda-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? Depois disso eu vi anjos em pé, sobre 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, separados por Senhor. No versículo 9 do capítulo 7 diz assim, depois dessas coisas eu vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, nações, povos e línguas, de pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram,
sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e ações de graças e honra e poder e força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe respondi: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? No capítulo 19, diz assim: Depois dessas coisas ouvi o céu com uma grande voz e numerosa multidão, dizendo: Aleluia, salvação e glória e poder ao nosso Deus. No versículo 11 diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muito diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus, outras traduções. E seguiam os céus, os exércitos dos céus, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, com ela há de ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo colocado em pé diante do sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos com seus cavaleiros, carnes de todos, sejam livres, escravos, pequenos e grandes. E eu vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com os falsos sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada, que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Amém, queridos? Então, o que Deus tem para nós, para o futuro, além de ter novos céus e nova terra, nós ainda vamos passar por um problema, ou por problemas. Nós, se não nós, outros, nossos descendentes. Ainda não é a hora. Os problemas estão, Jesus disse que já haveriam esses problemas, então não se assustem com essas coisas que aparecem de vez em quando, porque em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 5, diz que isso não vai, Jesus só vai vir depois que acontecer determinadas coisas ainda. E antes de Jesus voltar, vem o anticristo, até que está ali a besta, a fera, uma pessoa muito má, chamada de fera, chamada de animal selvagem, de tão terrível. Um homem totalmente usado por Satanás, que fará falsos sinais de milagres e perseguirá o povo de Deus, e nisso Jesus vem. O cavaleiro no seu cavalo branco, com muitas coroas de vitória, pois ele é o Rei dos Reis. Aí sim virá o fim, mas Jesus nos tira. Nesse período que o anticristo começa a perseguir a igreja de Cristo, como ele fala ali que: Senhor, por que não julgas? O que está acontecendo? Por que não já resolve? Porque ainda vai completar o número. Ainda tem outros que virão, que muitos já estão na presença do Senhor, vivos, como a palavra de Deus diz ali.
estão em espírito já na presença do Senhor, né? Esperando para o dia da ressurreição, de receber um novo corpo físico de glória e habitarmos a nova terra que o Senhor diz que preparou para nós. Ele disse: irei e prepararei morada, para que onde eu estiver, vós estejais também. E quando os apóstolos viram ele Jesus subindo ao céu, né, estavam olhando e dois anjos falam com eles, falam: olha, por que vocês estão olhando para cima, varões galileus? Né? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, da mesma forma verão descer. Então Jesus vai voltar. Então nós temos que estar preparados. Não adianta termos medo, mas não termos o amor de buscar Jesus com interesse de coração. Eu lembro de uma frase que sempre minha mãe falava, meus pais, a gente fazia uma bagunça, né? Aí pegava o chinelo, aquele chinelo bumerangue, tipo Wi-Fi, te acertava de longe. E falava assim, aí a gente ficava morrendo de medo de apanhar. Falava: você tem medo, mas não tem vergonha. Então muitas vezes o povo está assim hoje. Tem medo, mas não tem a vergonha, não cria jeito, não toma tendência de buscar o Senhor de verdade. Às vezes as igrejas enchem nesses problemas, pessoas buscam o Senhor assim, a conhecer, a questionar, mas não criam raiz, né? É como a terra seca, que Jesus fala que a semente cai e morre. Então, que nós possamos ser terra fértil. Você que ainda não conhece o Senhor, busque, seja terra fértil, seja terra adubada, com bastante úmida, para a semente crescer, né? E formar árvore, produzir fruto, e os frutos permaneçam, como Jesus diz. Nós possamos, nós que conhecemos a palavra, falar isso para todos. Passe esse vídeo para quem os irmãos quiserem, mostrem, tirem suas dúvidas, questionem, pergunte aos pastores, pergunte aos outros irmãos que conhecem, não fiquem sem saber. Busquem a palavra do Senhor, tirem todas as dúvidas. Não procurem em YouTube, em coisas não, a não ser que seja daquela da sua doutrina que você conheça. Porque é tanta besteira, tanta heresia, tantas falsas religiões. Em João, no Evangelho de João, nas cartas de João, diz que há muitos anticristos já pelo mundo, né? Há falsos profetas. Então tem que tomar esse cuidado, senão a cabeça fica cheia de minhocas, né? Como o povo diz, né? Fica a mente podre, com tanta confusão, já não sabe mais nada e acaba afastando do Senhor. Fala: é tanta besteira, já não sabe em que acreditar. Creia na palavra, creia na Bíblia. Amém? Que o Senhor nos abençoe de uma semana de paz e prosperidade aos irmãos, rica de bênçãos. Amém? Deus Santo, obrigado, Pai. O Senhor falou conosco, Deus, que essas palavras, ó Deus, que é a Tua palavra e não minha, Pai, possa, Deus, achar guarida, Deus, no coração daqueles que ouviram, que venham produzir frutos, Pai, que venham trazer paz, que venham trazer entendimento e que incomode, ó Deus, a ponto de que busquem o Senhor para conhecer mais e mais, para que essa água, Deus, da Tua palavra, esse alimento, ó Deus, ter mais sede, dê mais fome ainda dele, Deus, que eles possam buscar mais e mais a cada dia. Que não vivamos, ó Deus, apenas de migalhas, ó Pai, mas que possamos ter um banquete verdadeiro de conhecer toda a Tua palavra e conhecer o conhecimento do Senhor, ó Deus, conhecer o coração do Senhor. Ó Deus, fica conosco, dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada, Pai. É a nossa oração no nome santo e maravilhoso do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Queridos, fiquem na paz. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.